Bom, estamos aprendendo a ler poesia bíblica, que compõe mais de 30% da Bíblia. Sim, a poesia é uma maneira de escrever que não apenas informa. Ela nos convida a explorar ideias com a nossa imaginação usando imagens criativas ou o que chamamos de linguagem metafórica. Certo, então vamos falar sobre imagens e metáforas na poesia bíblica. Algumas coisas na vida são fáceis de entender, porque são experiências físicas tangíveis, como, por exemplo, sentir frio. Eu não gosto de sentir frio. Mas outras não são tão concretas como, por exemplo, quando uma pessoa não gosta de você. Eu também não gosto disso. São duas coisas diferentes. Mas veja como, sem você notar, a sua mente ligou essas duas coisas. Por exemplo, quando dizemos coisas do tipo, ela me deu um olhar bem frio ou não seja tão frio. Também podemos inverter e pensar em afeição como o calor. O calor da sua amizade me faz bem, ou ela é uma pessoa calorosa. Exatamente. Então, pegamos um conceito básico como o calor e ligamos a um conceito abstrato como a afeição. Isso dá uma forma mais imaginativa de falar sobre as experiências. Estamos pensando através de metáforas. Sim, elas criam uma estrutura para que a mente consiga entender o mundo. Metáforas governam nosso pensamento e nossa linguagem. Como essa própria frase, as metáforas governam. Essa é uma metáfora que diz que as ideias são governantes. Ou pense em uma metáfora que diz que ideias contrárias estão em conflito. Num debate eu tenho que defender minha posição e apresentar um fundamento para vencer o argumento. Como você vê, as metáforas não são apenas só um jeito elegante de escrever. Elas estão em toda a nossa linguagem. E as metáforas que usamos moldam a nossa imaginação e o nosso comportamento. Por isso não é surpresa quando poetas bíblicos usam sempre imagens metafóricas. Agora, algumas metáforas da Bíblia são fáceis de entender, como a de que a luz é boa e a escuridão é má. Mas lembre-se de que os poetas bíblicos viviam na antiguidade, o que significa que algumas das suas metáforas podem parecer estranhas para nós. Como assim? Imagine águas caóticas, como em uma tempestade no meio do oceano. Certo. Agora pense numa situação em que você esteve em perigo e ligue uma coisa a outra. O perigo é como águas caóticas. Exato. Mas os autores bíblicos vão mais longe. Eles também falam de pessoas perigosas, como sendo águas turbulentas. Como no Salmo 69, salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Entrei em águas profundas. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Os inimigos são ondas perigosas. Sim, e as nações inimigas também. Como em Isaías 17, os povos rugem como águas impetuosas. Ou no Salmo 89, tu dominas o revolto mar, com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Então essa é uma metáfora comum para o perigo e o caos no nosso mundo. Mas Deus tem o poder sobre as águas caóticas. Sim, e essa imagem fundamental é tão importante que aparece logo na primeira página da Bíblia. Sim, o mundo no início de Gênesis 1 é um oceano escuro e caótico que Deus põe em ordem. Exatamente. A imagem começa aqui e se desenvolve pelo resto da Bíblia, e a mesma coisa acontece com seu oposto. Se as águas caóticas são uma imagem fundamental de perigo, pense naquilo que a terra seca deve representar. A terra seca oferece segurança, proteção e estabilidade. Isso, alguns dos desejos humanos mais básicos. E é o que Deus está provendo quando a terra seca aparece, nas primeiras páginas de Gênesis. E é também onde Deus planta o Jardim do Éden. E não é um jardim qualquer. Ele é descrito com imagens de um templo antigo, muito acima daquelas águas perigosas. E desse jardim-templo flui um rio que rega todas as coisas. Então o ideal humano é estar com Deus em uma montanha, jardim, templo. Sim, e essa imagem permeia toda a poesia bíblica. Como quando Davi celebra a presença de Deus no templo, no Salmo 65. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viver no teu templo. Tu acalma o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Agora veja bem, como o templo estava associado a estar perto da presença de Deus, essa montanha alta pode se tornar uma metáfora para o próprio Deus. Como no Salmo 18, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. E essa é a imagem que Jesus está usando quando diz que ouvi-lo é como construir a sua casa na rocha. Exatamente. Veja então como essas ricas metáforas da poesia bíblica têm as suas raízes em antigas narrativas bíblicas. É como as metáforas funcionam na Bíblia. Precisamos das narrativas para entender as imagens poéticas. E as imagens revelam significados mais profundos nas narrativas. Legal. Bem, a maior coleção de poesias na Bíblia é o Livro de Salmos. O próximo assunto é este. Vamos aprender a ler o livro de Salmos.